E o Inter acertou a primeira contratação da janela do meio do ano. E ele é um jogador chileno e que traz muita polêmica envolvendo o seu contrato. Eu te trago detalhes, bastidores da chegada dele e de como foi a negociação, com o Fabinho Soldado trabalhando e muito para que ele chegasse ao Colorado. Também o ex-São Paulo, que não chegará ao Inter nessa janela e assina com outro clube. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece de deixar teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Dá o hype também nesse vídeo, vai fazer com que ele seja entregue para mais colorados, assim todo mundo vai ficar bem informado sobre o Clube do Povo. Cara, like é muito importante, também teu comentário, lá no final tu vai deixar o teu comentário e eu vou responder como de praxe todo mundo. Então já vai deixando aí, ó, cheguei aqui, fui o primeiro, tô assistindo o vídeo, like número tal, deixa aí nos comentários que na sequência eu vou te dar um salve aí também nos comentários, fechou? Ah, gente, bastante coisa para falar e tratar no vídeo de hoje. A gente tem essa grande informação, né, de um anúncio que o Inter está prestes a fazer. O Inter fechou a contratação, enfim, de um jogador. E ele é zagueiro, tá? Guilhermo Maripan chegará para reforçar o Inter nessa janela do meio do ano. O Inter já assinou pré-contrato com o Guilhermo Maripan, fica livre no mercado agora no meio do ano. O Torino da Itália liberou o Maripan, eles não têm interesse da permanência lá, mesmo que tivesse uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Torino não teve interesse nessa renovação. E esse jogador de 32 anos de idade, 1,93 m, destro, está chegando no Beira-Rio e com muita moral, tá? Como titular absoluto, porque é de jogador de seleção chilena, é um jogador que tem uma carreira construída também, né, no futebol europeu, então tá chegando realmente com essa moral toda com o departamento de futebol do Inter. O Guilherme Maripan começou a carreira então na Universidade Católica do Chile, ele é vendido em 2017 pela Universidade Católica ao Alavés da Espanha por 2,5 milhões de euros. Aí, em 2019, ele deixa o Alavés e vai atuar no Mônaco da França por 18 milhões de euros, né? E aí sim, a sua última venda foi do Mônaco, lá em 2024, ao Torino da Itália, por algo em torno de 4,5 milhões de euros. Então é um jogador que já mexeu e muito com o mercado da bola, como eu falei, é jogador de seleção chilena, e chega com muita moral, tá? O que o Inter fala é sobre uma questão de experiência. O Inter precisava de um jogador experiente nesse momento e nada melhor do que tu ter um jogador como o Guilhermo Maripan, segundo essas pessoas do Inter. Um jogador de seleção, um jogador que tem esse perfil de liderança, é um jogador que o Inter entende que tem qualidade técnica também e vai ser um grande companheiro, seja para Gabriel Mercado ou para outro jogador que ainda chegue nessa janela do meio do ano. O Inter entende que fez um grande negócio porque era uma oportunidade de mercado. Um jogador que o Inter não gasta nada com seu atual clube, que seria, no caso, o Torino da Itália, e o Inter só tem que pagar ao jogador. Óbvio, salário, direito de imagem, o salário da carteira, as luvas diluídas no contrato. E eu vou chegar lá, tá? Então, essa é a primeira situação. A informação também é que o Fabinho Soldado esteve lá no Chile, tá? Esteve no Chile para fechar essa contratação. O Inter descobriu uma situação que eu vou falar na sequência aqui e que fez esse movimento acontecer agora, tá? O Inter acabou avançando. Tinha clubes interessados na contratação do Maripan, não só aqui do Brasil. No Brasil, o que se tinha de informação é que o Botafogo era um clube interessado, mas o Botafogo está vivendo uma questão de transfer ban, não tinha como contratar esse jogador. Ele foi sendo oferecido até para outros clubes aqui do Brasil, mas também tinha concorrência do exterior. Então, o Fabinho teve que fazer esse movimento de sair do Brasil, ir no Chile para conseguir fechar a contratação junto dos representantes e também uma conversa olho a olho com o Maripan, tá? E aí, existe uma situação que ela é importante. A informação do Caliel Dornelles, que era da Rádio Bandeirantes, e agora tem seu canal aqui no YouTube, e ele cobre muito mais o Grêmio, mas também acaba saindo algumas informações de Inter lá. O Caliel tinha uma informação de que o Maripan pedia 3 anos de contrato, tá? Ele pedia também uma situação envolvendo 2,5 milhões de dólares por ano livre de impostos e mais 2 milhões de dólares de bônus pela assinatura, né? As luvas diluídas no contrato. Este valor faria com que o Maripan ganhasse no Inter quase 1,5 milhão de reais por mês. E eu falei aqui para vocês, olha, por esses valores descartem, o Inter não vai pagar isso ao Guilherme Maripan, mesmo que o Inter entenda que ele é a única opção que tem no mercado, o Inter precisa fechar. Não.
O que eu recebi é de que o Inter conseguiu baixar esse valor. O Inter vai pagar cerca de R$ 1 milhão, tá? Para o Maripan, para que ele seja reforço, então, do Inter nesse meio do ano. Nessa conversa que o Fabinho teve, tanto com o staff quanto com o Maripan, se entendeu que era melhor essa situação envolvendo o chileno. Vamos baixar aqui, né? Com essa realidade aqui a gente pode tratar e a gente pode avançar e fechar o contrato. Se for, né, nessa pedida de 1,5 milhão, não tem condições. Então, por isso, o Maripan aceitou os termos e será reforço do Inter. E a tendência é que o contrato seja até dezembro de 2028. Então, reforço do Inter, Maripan, 32 anos de idade, seleção chilena, passagens importantes no futebol europeu e agora chega para reforçar a zaga do Inter. E aí uma informação importante sobre outro jogador que não vem, e por isso que eu falei para vocês que eu tinha uma situação aqui para falar e complementava a informação do Maripan. O Lucas Fasson, o Lokomotiv Moscou anunciou hoje que o Lucas Fasson aceitou a oferta de renovação de contrato. Ele assina com os russos até 2030, assinou um contrato de 4 anos aí, com o Lokomotiv Moscou, então ele não vem mais para o Beira-Rio. O Inter tinha feito uma proposta, uma boa proposta, só que o Inter tinha chegado no seu limite. E o Inter descobriu no final de semana que o Lucas Fasson já tinha encaminhado esta renovação de contrato com os russos. E por isso o Fabinho teve que fazer esse movimento. O Inter entendendo que estava perdendo a oportunidade de mercado envolvendo o Fasson, que era outro jogador que ficava livre no mercado, o Inter teve que fazer este movimento envolvendo o Maripan, porque eram 2 nomes, jogadores que o Inter não precisaria gastar com o atual clube, então faria este movimento. Como o Inter descobriu que o Fasson assinaria esse novo vínculo com o Lokomotiv Moscou, o Inter apostou todas as fichas no Guillermo Maripan. Mas a informação que eu tenho é, o Fasson era o ficha 1, o Maripan era a segunda opção, era um plano B. O Inter entendia que o Fasson complementava tudo que o Inter precisava para agora. Um jogador jovem, um jogador canhoto e um jogador de muita qualidade técnica e que ainda tem muita coisa para viver dentro do futebol, e o Inter poderia lá na frente até mesmo fazer uma venda envolvendo o Lucas Fasson, até pela questão da idade. Então tudo isso levava o Inter a apostar mais as fichas nesse jogador. Mas como ele preferiu se manter na Europa, se manter no Lokomotiv Moscou, o Inter acabou desistindo do negócio e apostou todas as fichas então em Guillermo Maripan. Isso quer dizer que o Inter não vai mais contratar zagueiros? Óbvio que não. O Inter tem já uma proposta feita ao Samir Caetano, ex-Flamengo, Udinese, Watford da Inglaterra, e que está lá no Al Nassr da Arábia Saudita. O Inter fez uma proposta na base ali de R$500 mil mensais, esse seria o valor, mais o tempo de contrato, e está nas mãos do Samir aceitar ou não. Ele aceitando, a promessa é de que também ele consiga sua liberação lá do clube árabe e venha também de graça ao Inter agora nessa janela do meio do ano. Mas isso vai ficar para os próximos dias, tá certo? Deixa teu comentário, o que tu acha? Conhece Guillermo Maripan? Acha ele um bom zagueiro? Deixa aqui nos comentários, também fala sobre o Inter não ter conseguido vencer a concorrência do Lokomotiv Moscou pelo Lucas Fasson e se tu contrataria Samir ainda, mesmo depois da chegada do chileno. Comenta aí que na sequência eu vou responder todo mundo que tá chegando aqui no canal Juliano Machado Repórter, tá certo? Não esquece, te inscreve e like nesse vídeo. Deixa teu like aí que vai ajudar muito o conteúdo a chegar mais colorado. E eu já tava me esquecendo, vou te dar um recadinho e uma barbada, tá? Edu Despachante Veicular, parceiro aqui do canal Juliano Machado Repórter. O Edu vai fazer toda a parte burocrática, aquela que te dá dor de cabeça envolvendo teu veículo, carro, moto, caminhão. Tu tem que fazer transferência desse veículo. Recém comprou, precisa fazer toda essa questão de papelada, transferência. Deixa com quem entende que não vai ter dor de cabeça para ti. Grande Porto Alegre, região metropolitana, Edu Despachante Veicular. O WhatsApp está aqui na tela, vai na descrição ou no primeiro comentário fixado, vai cair direto lá no WhatsApp do Eduardo. Diz que veio pelo canal Juliano Machado que tu vai ter muito desconto na hora de fazer este pagamento, tá? Tem também a questão ali das taxas, ele vai te dar uma força, vai te dar toda a barbada, fechou? Edu Despachante Veicular. Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!